Bom dia a todos, muito bem-vindos. O objetivo desse encontro é nós iniciarmos a difusão do conhecimento sobre o SEI, né, que é o Sistema Eletrônico de Informações. É muito importante, eu vou ser bem breve, porque é muita informação que tem que ser passada aqui, mas é muito importante que a gente entenda ou perceba que é uma mudança de paradigma, né, nas instituições. Eu falo instituições porque esse é um sistema que foi criado pelo TRF4 e foi adotado pelo governo federal como uma ferramenta de gestão eletrônica de processos e documentos. É muito ampla, é muito importante, mas é uma mudança de paradigma, né, para nós que guardamos papéis, documentos e cópias, né, ao longo da nossa vida, nos preocupamos sempre com a garantia desse documento. Nós vamos ter que entender muito bem essa ferramenta para poder confiar nela, porque nós vamos ser todos nós os atores que vão iniciar esse processo de documentação eletrônica, né? Nós vamos ter que abrir mão desse papel que às vezes a gente guarda. Hoje já existe uma visão um pouco diferenciada, mas no meu tempo, né, a gente era responsável pelos documentos e tem que guardar, e, se possível, tinha uma cópia junto. E vão continuar com a mesma importância, com a mesma segurança, e, claro, com muitos benefícios, né, de redução de custo, as questões ecológicas, né, algumas árvores, se pensarmos na dimensão do serviço público, muitas árvores vão ser poupadas. Então, eu desejo um bom trabalho para vocês. Esse trabalho vai ser sempre dirigido, esse encontro e os outros que virão, em parceria com a coordenação de arquivo da CGDI, que é responsável pela gestão documental no Ministério da Saúde, e pelo DataSUS, né, pelas questões de infraestrutura e tudo que o SEI, por ser muito complexo, precisa de muito apoio, né, e de muita segurança na veiculação dessas informações. Então, DataSUS e CGDI vão capitanear esse processo e, volto a dizer, com a parceria de todos nós, porque é nossa responsabilidade, tudo que vai ser inserido lá, o conhecimento, a confiança que nós temos que ter nessa ferramenta, e, para a gente confiar em alguma coisa, a gente tem que conhecer bastante. Então, vai demandar de nós muita atenção, muita dedicação para que a gente conheça verdadeiramente esse processo para poder utilizá-lo. Mas tenho certeza que ele vai trazer bastante benefício para a instituição. Eu agradeço e bom trabalho para todos. Valeu. Então, vamos começar. Olha só, bom dia de novo. Meu nome é Laiane. Eu sou arquivista e faço parte do Serviço de Assistência Técnica Arquivística. Gente, eu vou ficar em pé porque eu sou muito agoniada. Eu não gosto de ficar sentada, não. Para o pessoal que está em pé aqui atrás, tem algumas cadeiras aqui na frente, assim, no meio. Ó, se vocês quiserem se sentar, se achegar mais um pouquinho, fiquem à vontade. Tem até uma aqui na frente, para quem quisesse. Então, ó, continua. Deixa o pessoal sentar primeiro. Uma ali, uma aqui, uma ali, duas ali atrás. Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou falando. Como eu estava dizendo, nós somos arquivistas. Tem, claro, mais arquivistas. A Bruna é nossa coordenadora substituta, a Maria está ali, é nossa coordenadora. Dá um tchauzinho, Maria. A Shirley, nossa coordenadora geral, né, Shirley, agora. E agora nós somos alguns arquivistas e a gente vai fazer parte desse projeto, que é o SEI. Vamos combinar o seguinte: quem tiver com um celular, de posse de celular, a gente coloca no silencioso. Se tocar, eu tenho déficit de atenção, não vou ficar querendo falar alô no lugar de vocês. A gente vai falar um pouquinho, isso é só um encontro, tá, gente? Não é um treinamento específico, que muita gente me conhece dos treinamentos do CIPAR. E a gente vai falar rapidinho sobre o SEI, as funcionalidades, de onde ele veio, algumas evoluções esperadas. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar a questão da gestão de documentos também no final. E como nós somos muitos, o auditório está lotado, eu quero combinar com vocês, caso vocês tenham alguma dúvida, anotem, guardem na cabeça e no final a gente vai passar o microfone perguntando sobre as dúvidas. Tudo bem? Combinado, então. Vamos começar, então. Tudo começou com o processo eletrônico nacional. O que aconteceu?
Os órgãos da administração pública federal e outras entidades se reuniram para construir uma infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. O intuito é dar mais eficiência, mais celeridade ao tratamento dos documentos, porque a gente sabe que tudo que é feito eletronicamente é muito mais ágil, muito mais rápido e muito mais econômico que o que a gente faz com um documento em papel. Do PEN, que é o Processo Eletrônico Nacional, a gente tem 3 serviços que eles querem entregar. O protocolo integrado, que é o conjunto de acessibilidade para o cidadão, até para a gente também, né? Caso a gente queira acessar alguma informação que esteja dentro da administração pública federal. O barramento de serviços, que vai incorporar, que dá a possibilidade da gente integrar vários sistemas, o SEI e qualquer outro sistema eletrônico de informação. Ali ele colocou a informação do Sapiens, a imagenzinha do Sapiens. Quem é da consultoria jurídica já usa, já tem noção. E o principal entrega que eles querem fazer, que é o SEI, que agora a gente começa a falar efetivamente do SEI. O que é o SEI? A Shirley estava falando aqui para a gente que ele é um sistema eletrônico de informação. Ele foi feito pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ele é um sistema de gestão de processos e documentos eletrônicos. Ele tem uma interface amigável, é verdade, a gente está testando ele. E ele institui práticas inovadoras do trabalho. Ele é um software de governo, ele foi cedido gratuitamente pelo TRF4 para a gente disponibilizar. No nosso caso, a gente fez um acordo com o Ministério do Planejamento para começar a usar. Então, o sistema que eles vão entregar para a gente, né, no mês que vem, foi só entregar, tá, gente, para a gente testar. Vai ser já a versão mais nova, 3.0. Ele engloba um conjunto de módulos e funcionalidades que promovem a eficiência administrativa. Como que o SEI vai conseguir isso? Ele deixa a gente trabalhar num fluxo não linear, o que é ótimo, porque não necessariamente eu pego o meu processo, trabalho todo com ele, depois passo para o meu colega que vai trabalhar todo com ele. Eu e a Bruna, por exemplo, a gente vai conseguir trabalhar com o mesmo processo ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. O fluxo de trabalho não linear, a gente vai transferir todo o nosso trabalho para um ambiente virtual, que é mais fácil de acessar. Ele vai ser acessível pela internet. E a gente pode adaptar para os vários tipos de trabalho que a gente tem dentro de toda a administração pública federal, que a gente sabe que é diferente. Não necessariamente uma secretaria vai trabalhar igual a outra secretaria. Então, ele é totalmente adaptável. E uma coisa muito legal que a gente consegue ler, todos os lugares que estão divulgando o SEI, todos os sites, ele fala assim, ó, ele vai trazer uma libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos institucionais e compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. Então, tudo que eu estiver fazendo no SEI, na hora que eu colocar lá e atualizar, todo mundo que tiver acesso ao SEI vai conseguir visualizar também. E o que é mais legal é que tira isso, que nem a Shirley falou, eu sou do tempo que a gente mexia com o documento, tirava cópia e guardava. Então, a gente não vai precisar mais fazer isso. Mas depois eu vou falar para vocês, vou mostrar aqui como é que vai funcionar mais ou menos. Quem foi que instituiu, então, que mandou a gente ter o SEI? Em 2015, eles fizeram esse decreto 8.539, dizendo que os órgãos da administração pública federal deverão implantar o SEI ou outra solução de tramitação eletrônica de processos até outubro de 2017. Então, a gente tem um tempo bom, até outubro de 2017. A nossa fase atual é a do planejamento. Então, a gente está aí, conjuntamente com o DataSUS, a nossa Coordenação Geral de Documentação e Informação, trabalhando para até outubro de 2017, tá? Tudo redondinho, perfeitinho. Aí vocês devem estar se perguntando agora, como assim isso vai mudar a minha vida agora? Eu vou parar de usar o papel e vou começar a usar o documento eletrônico. Vai ter
algumas mudanças, óbvio, no fluxo de trabalho, e essas definições técnicas e outras especificidades de cada área, de cada secretaria, a gente vai montar um comitê gestor para poder discutir essas mudanças. Tudo bem? Então, isso vai ser discutido ainda, a gente está em fase ainda de experimentação, a gente vai sair na área ainda pegando modelo de documento, então vocês vão ver a gente por aí um monte, por favor, né? Sejam legais com a gente. Pode passar, Kate. E aí, quais são as facilidades do SEI? Várias, mas as mais legais. Portabilidade 100% web. Onde quer que você esteja, que tenha internet, você consegue acessar. Eu, no desespero de estudar para essa apresentação, o que eu estava fazendo no fim de semana? Entrando no sistema e pegando as funcionalidades do SEI. Porque a gente vai começar a fazer os treinamentos, que eu vou falar para vocês lá no final. E aí eu ficava assim, gente, mas eu tenho que treinar, eu tenho que treinar. Então, caso você esteja no horário de almoço, o seu chefe liga, precisa consultar um processo, acessa ali rapidinho do seu celular, não tem problema nenhum. Acesso remoto, dá para acessar por tablet, smartphone, qualquer lugar. Acesso de colaboradores externos para consulta e assinatura. Então, quem mexe com algum processo que tem aquele pessoal que precisa vir aqui no ministério para poder assinar o documento. Às vezes o cara é o prefeito, manda o preposto, demora não sei quantos dias para chegar. Não vai precisar mais. A gente pode liberar o link de acesso para o rapazinho ir lá e assinar lá no localzinho de trabalho dele. Controle de nível de acesso, restritos e sigilosos. Quem é o colaborador que tem esse acesso imediato, por exemplo, com as prefeituras, com órgão de controle externo, com órgão de controle interno, pode liberar o acesso especificamente daquele documento, né? Você não precisa mais mostrar o processo inteiro, para o pessoal. Então, isso é muito bacana, que você pode restringir bem quem você quer que veja, menos aqui dentro do Ministério, né? Quem estiver usando o SEI, óbvio, vai ter acesso a tudo. Tramitação em múltiplas unidades, perfeito. Funcionalidades específicas, que isso vocês vão ver para quem for fazer o treinamento, vai ver. Sistema intuitivo, gente, ele é muito fácil de usar, muito tranquilo mesmo, vou mostrar depois a carinha para ele. E o que é que vai mudar, então? Dinâmica do trabalho nas organizações. A produção de documentos vai mudar também, que a gente vai passar a produzir menos papel, menos cópia. Acesso à informação e transparência. Esse daqui, para mim, eu acho a mudança mais legal que tem, que a gente vai conseguir, né, ter uma comunicação melhor com o nosso colaborador interno e externo. Uniformização de discursos e modelos. Vocês já viram que nota técnica no Ministério e ofício e memorando, a gente tem um padrão, mas a gente nunca usa o mesmo padrão? Cada um tem um padrão. Isso vai mudar também, que a gente vai ter o modelo implantado e instituído. E o relacionamento do Ministério com parceiros, fornecedores e o cidadão. Quando a gente fala assim que vai mudar o processo de trabalho, vai mudar o fluxo de documentos, só para vocês terem uma ideia, a gente colocou aqui uma figurinha para a gente ter uma noção mais ou menos de como é. Não é complicado o nosso trabalho no dia a dia? Eu, particularmente, acho muito difícil. A gente produz documento, leva uma carrada de documento, manda o documento para o chefe assinar, arquiva o documento. Desse arquivo até chegar no que a gente pretende, que é a destinação final, que é eliminar ou guardar permanentemente, gente, é uma vida, é um mundo, é muito trabalhoso, né? Quem já trabalhou aí com todas as fases da gestão de documentos, que chama o arquivista para ir na área, meu Deus, é ou não é? A Roberta está ali, está de prova, que eu já conheço. É bem complicado. Passa aí, Keita. Eu, na minha salinha lá do trabalho, me sinto assim, ó, perdidona no tanto de papel. E tem bolos e bolos de papel em cima da minha mesa. Eu imagino na mesa de vocês, quem trabalha com processo, né, que tem que dar vazão àquilo bem rapidinho. Com a implantação do SEI, o processo de trabalho vai ficar assim. Você produz o documento e você não precisa, né, imprimir nada. Você passa o trabalho para o seu chefe ou para o seu colega para poder ele analisar. Também não vai precisar produzir nada, produz ali no computador. Passa para o chefe e produz ali no computador. E você pode dar vazão a isso muito mais rápido. Pode passar.
A gente tem vários casos de sucesso de quem está usando o SEI. Essa foto foi enviada por um colega nosso lá do Ministério da Integração. Olha que lindo a mesa dele, não tem mais nada em cima, né? Você pode dar até um oi para o colega ali que estava ali na frente. É muito lindo. Comparado com o que estava antes, que esse era o fluxo de trabalho deles, volta lá, Kate. Olha a diferença, gente. É lindo o SEI, é maravilhoso. Pode passar. Então, é isso que a gente quer evitar. A partir da implantação do SEI, então, quais são os resultados esperados? Redução do tempo, que a gente vai produzir muito mais num tempo muito menor. Redução de custos, que a gente vai parar, inclusive, de tirar cópias e imprimir. Transparência, sustentabilidade, aumento da produtividade e o que eu mais gosto, que é a gestão de conhecimento, que a gente vai começar a aproveitar muito mais os ativos da organização do que hoje. Que hoje a gente fica muito preocupado, né? Tira uma cópia, não sei. Então, a gente vai aprender muito mais com a gestão da documentação, com as informações que a gente tem, do que hoje. Que a gente está muito ligado a procedimentos hoje em dia também. Pode passar. As evoluções previstas, a gente já falou algumas, mas só para frisar. É a integração e compatibilidade com alguns sistemas, inclusive com os outros sistemas eletrônicos de informação que tiver em outros órgãos. Eficiência e celeridade dos processos de trabalho, agilidade, produtividade, satisfação do público, redução de custos, é o que a gente espera. E comprovado, viu, gente? Lá nos outros órgãos está todo mundo adorando usar o SEI. É impressionante. Quem já usa o SEI? Quase toda a administração pública federal já utiliza o SEI, quase todos os ministérios. A Embrapa, o CAD, a Anatel, a DPU, se eu não me engano, foi uma das pioneiras de utilizar, não foi? Foi uma das primeiras que começou a usar. Todos estão adorando, todos viram assim uma eficiência monstruosa em relação aos trabalhos. Pode passar. E quem pode obter acesso ao SEI? Todos nós que estamos aqui, menos estagiário, tá, gente? Estagiário não pode nada. Mas se eu for consultor, posso? Pode. Bolsista? Pode. Terceirizado? Pode também. Servidor vai ter acesso. E quem for colaborador externo, preciso mandar o documento para o menino lá de Minas Gerais, lá de Pirapora, assinar. Posso mandar o link para ele? Pode. Mande o link com acesso ao documento, só que esse link de acesso a gente vai conseguir disponibilizar por um tempo específico. Não vai ficar disponível para ele usar a vida inteira. Porque imagina, se fosse com o CIPAR, ele tinha que fazer o curso, né? E ele ter acesso ali a vida inteira, fazer parte da intranet do Ministério para poder ter o acesso. Agora não, pela internet, manda o link por um tempo X, 10 dias, 15 dias, que for necessário, e ele acessa lá. Depois, ele não vai conseguir mais acessar. Mesmo que ele clique no link, vai barrar. Beleza? Essa é a carinha do SEI. Não sei se todo mundo vai conseguir enxergar aí de trás, porque está um pouquinho embaçado. Mas ele é bem limpinho, a telinha dele. Aqui está a relação de alguns processos que foram gerados. Aqui está a relação de alguns processos que foram recebidos. Para receber o documento, só para vocês terem uma ideia, é só clicar em cima dele. E aí, recebeu. Né? Muito mais fácil. Você tem um menu de serviços ali do lado e um menu também de controle de processos ali em cima. Depois eu vou mostrar como que está o menuzinho para vocês. Mas ele é bem facinho. E aí a grande questão é como é que vai ser a gestão de documentos, né, depois que a gente implantar o SEI. Gente, vai ser a mesma coisa, digo para vocês. Hoje em dia, a gente não usa... Vamos separar assim, ó, a gestão de documentos em duas frentes. Os procedimentos de protocolo, que é o que a gente mexia com o papel, que hoje em dia a gente faz como? A gente pega o processo, confere o processo, coloca um despacho se tiver algum erro, confere no CIPAR se tem as inserções, se tem o interessado, está tudo certo. Manda o processo para o meu colega, não é assim? Pois é. Hoje, basicamente com o SEI, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o documento eletrônico, a portaria 1677, que é o que a gente segue,
ela vai dar para a gente procedimentos quanto aos documentos digitais e não digitais. Então, tem uma listinha de procedimentos lá, a gente não vai precisar fazer todos aqueles procedimentos minuciosamente com o papel. Recebimento em mídias removíveis, ele fala como a gente vai receber, como que vai ser a conversão dos não digitais para o digitais, como que vai ser a digitalização, que a gente vai ter entrada de documento ainda em suporte papel, né? E as possibilidades de digitalização de avulsos. Por exemplo, chega um documento lá de uma ONG no meu setor de trabalho. Como que vai ficar se ele não vai vir digital? Eu vou digitalizar e vou fazer subir, né, que a gente chama, esse documento para o SEI. Bem tranquilo. Aí, esse documento em papel que vai chegar, aí vai obedecer à nossa tabela de temporalidade. Vou falar também que esse é o caso do arquivo nos setores de trabalho. Esses documentos que vão ficar para a gente, que a gente não vai colocar dentro do SEI, a gente vai tratar, não joguem nada fora, tá, gente? Chame o arquivista responsável pela sua área para dar as instruções. Porque os documentos digitais ou não, eles têm que obedecer à classificação e aos prazos da tabela de temporalidade. Independente se ele estiver lá no SEI, se ele for eletrônico, se ele for digitalizado, se ele tiver em suporte papel, vai ser o mesmo tratamento que a gente vai dar. O que é a tabela de temporalidade? Para quem não conhecia, para quem nunca tinha visto, o nosso código de classificação é um encadernadinho daquele. Dentro dele tem uma tabelinha como essa daqui. A tabela de temporalidade, ela tem a finalidade de definir os prazos de guarda dos documentos. Então, o que a gente vai fazer? Agrupar os documentos semelhantes, iguais, pelo seu código de classificação. Por exemplo, ali, ó, 010.1, registro nos órgãos competentes. E aí a gente vai olhar aqui no prazo de guarda. Aqui fala que ele está na fase corrente, vai ficar no nosso arquivo do setor de trabalho enquanto vigora. Não vigorou mais, perdeu a função administrativa dele, a gente vai passar para a destinação final, que aqui fala que é guarda permanente. Na destinação final, a gente vai mandar lá para o arquivo central, que é o nosso arquivo intermediário. Tranquilo, né? Pois é. Pode passar, Kate, por favor. Mas olha só, então, como eu falei para vocês, vai chegar documento em suporte papel, vai ter ainda um passivo em suporte papel, que a gente vai tratar, e vai ter o documento que vai começar a ser produzido em meio eletrônico. Então, são 3 tipos de documentos que a gente vai estar trabalhando. Inicialmente, então, a gente vai mexer com o documento híbrido. O que é o documento híbrido? Ele é composto por uma parte digital e uma parte convencional, que é em suporte papel. Na hora de trabalhar, a gente vai ter essas imagens aqui. Quando a gente vê uma imagenzinha dessa, assim, bem bonitinha, com as pastinhas, é como se fosse o processo, os nossos volumes de processo. Quando a gente pega um documento desse jeito no SEI, que tem só o número e vários outros documentos dentro, que é o registro, né, com os documentos, é como se a gente estivesse trabalhando com o nosso famoso dossiê, como se a gente tivesse o documento avulso, né, que a gente chama o único. Então, às vezes, a gente vai precisar trabalhar com esse daqui, metade assim, no físico, e metade digitalizado, que vai estar no SEI. Metade assim, que vai ser a entrada de documentos, metade assim, que vai ser o que a gente vai digitalizar e colocar no SEI. Tranquilo, né? Guardem as dúvidas, vão anotando essas dúvidas aí. Então, os documentos em uso ou recebidos serão digitalizados. Atenção, não descartem os documentos. A gente vai frisar horrores. E isso para a gente não descartar o documento, porque qual que é a tendência? Ah, entrou o SEI, vamos fazer um 5S? Não dá vontade de fazer isso? Você rasgar tudo e jogar fora, não é? Eu sei como é a gente. Então, olha só, por que eu estou falando para a gente não jogar fora? Porque isso tem implicações legais. A gente está embasado pelo Código Penal. Lá no artigo 14, fala que se a gente sonegar e inutilizar total ou parcialmente os documentos, a gente pode sofrer uma sanção penal, porque a gente tem os procedimentos legais para fazer a eliminação de documentos, porque a gente também não vai guardar tudo e ficar lá nadando nos papéis, né? Não tem condição. Então, a gente tem a resolução número 5 e a resolução número 40 do Conselho Nacional dos Arquivos, que garante
esse procedimento legal que a gente pode jogar os papéis fora. Como a gente faz isso? Só para vocês terem uma ideia de como é o procedimento legal, a gente vai classificar, que eu falei lá no começo, que a gente classifica tudo para ver qual é a destinação dos documentos. Então, a gente vai classificar, vai ver se passou o prazo corrente, vai, né, ver se passou o prazo no arquivo intermediário. Desse prazo, a gente vai preencher uma listagem de eliminação, vai mandar para a CPADA, que todos os arquivistas fazem parte. A CPADA vai avaliar, os arquivistas responsáveis vão na área para fazer a revisão do código para ver se está certo. Manda essa lista para o Rio de Janeiro. O Arquivo Nacional vai avaliar, vai revisar. Se tiver tudo ok, vai mandar para a publicação. Fica de 30 a 45 dias aberto em consulta pública. Desses 30 a 45 dias, se tiver tudo ok, aí é que eles vão aprovar, a gente assina, publica o edital de eliminação e pode ser eliminado. Desse procedimento todo, demora aí uns 3 meses, mais ou menos, para a gente conseguir eliminar um documento. Então, caso aconteça alguma coisa de alguém precisar, de algum órgão pedir, então não é simplesmente, putz, joguei fora. Existe um documento legal que fala, olha, eu joguei fora de acordo nos termos da legislação. Tudo bem? Tudo perfeito. Aí, a pergunta que todo mundo faz para a gente. Como fica o CIPAR? Laiane, vai sair do ar o CIPAR? O CIPAR vai ser descontinuado. Ele vai continuar no ar só para pesquisa. A disponibilidade dele vai ser essa, só para pesquisa. E como é que vai ser, então, com os documentos? Trâmite exclusivo no SEI. Então, um pedaço que a gente estava trabalhando lá no CIPAR, a gente pode pegar as informações necessárias de registro, de comentário que a gente tinha lá dentro. A gente pode jogar tudo para o registro do SEI. Se precisar consultar alguma coisa, a gente vai lá e pesquisa. Se não, exclusivamente o SEI. Tranquilo, né? Então, beleza, pode passar. O SEI sendo descontinuado e implantando, o CIPAR sendo descontinuado e a gente implantando o SEI, claro que a gente vai dar o treinamento para vocês, né? Então, eu vou ver todo mundo de novo, gente. Demais. O que a gente pede para o pessoal? Se você tiver interesse e quiser adiantar para o seu setor de trabalho, entra na ENAP Virtual. Eles estão oferecendo um curso ótimo do SEI. A gente fez, a gente testou, é muito bacana mesmo. Lá na ENAP Virtual, qualquer um pode acessar, inclusive terceirizado, porque parece que tem um probleminha, né, com a ENAP, que o terceirizado não pode ir até lá, mas eu liguei lá, pessoalmente, e perguntei, e eles falaram para mim que é só o curso que tem tutoria. Quando é curso virtual, qualquer pessoa pode fazer. Então, vocês podem ir lá, fazer a inscrição, fazer o módulo e receber o certificado. Quando a gente for mexer com o SEI e divulgar os treinamentos, que a gente está fazendo um planejamento aí de uns treinamentos bacaninha, quem entregar o certificado para a gente já vai liberar a senha. Então, já vai poder trabalhar. Beleza? Outra coisa também que ajuda muito, esse site do Software Público Brasileiro. Ele tem vídeos, tem tutoriais, tem as informações do SEI, tudo que a gente precisa saber, tudo que a gente precisa, se algum dia tiver dúvida, você pode encontrar aqui também. Claro que lá no treinamento da ENAP, no nosso, vai ter um materialzinho, mas aqui também tem. E é muito bacaninho, os vídeos são super explicadinhos. Quem fez foi o TRF4, alguns órgãos também disponibilizaram os vídeos dos treinamentos que eles fizeram, o CAD, se eu não me engano, tem aqui também. Então, quem tiver interesse, pode acessar aqui também, tudo bem? E aí, como que é o SEI, então, que eu falei que eu ia mostrar para vocês, lembra? Pois é, o SEI é assim, essa tela vocês já viram, ela é bem facinho de mexer. À medida que a gente printou a tela, para não abrir aqui, porque senão vai dar vontade de falar tudo e tal, e a gente fica empolgado, e ao invés do nosso encontro de 3 horas e de tirar a dúvida de vocês, a gente vai acabar falando de tudo, né? E a gente acaba que não tira a dúvida de ninguém e não apresenta direito o que tem que apresentar. Então, à medida que você vai passando o mouse ali em cima, ele vai abrindo as funcionalidades. É muito bacana. Dá para abrir pela internet, pode passar isso aí. Aí,
Quando a gente abre um documento, clica lá na telinha, ele vai aparecer isso daqui para a gente. Aqui é o módulo que a gente pode incluir documento, criar documento novo, fazer o upload, né, o download dos documentos, dar o acesso externo a determinado documento, assinar, que a assinatura agora é eletrônica. Vai ser ótimo. Posso deixar aberto nas unidades. Olha que bonito. Então, não fica aberto só para a gente. Outras unidades podem ver. Pode passar. E aí, ó, eu printei aqui um pouquinho maior para vocês verem como que é a funcionalidade do SEI. Então, olha só, você pode incluir documento, iniciar os processos relacionados, que às vezes tem processo que a gente faz apensação e anexação. Alguns conceitos relacionados à portaria número 5, a 1677, vai mudar. Consultar ou alterar processo, acompanhamento especial, ciência. Gente, minuta vai ser ótimo. Sabe memorando circular? Que a gente tira a cópia e vai passando para todo mundo? É só deixar aberto para o pessoal, ó, tomar ciência, vai ser lindo. Enviar processo, atualizar o andamento, atribuir, que é a nossa famosa distribuição. Duplicar processo, calma, não existe duplicar processo, Laiane. Exato. Não existe. Mas sabe aqueles processos iguais, tipo processo de pagamento? Você pode copiar o formatinho, duplica e você só vai registrando novas notas fiscais. Gente, isso é um adianto ímpar para quem mexe, inclusive, com pagamento. Enviar correspondência eletrônica, que eu falei que a gente, com o protocolo integrado, a gente pode mandar, encaminhar documentos, a gente pode mandar a partir daqui. Relacionamento dos processos, incluir em bloco, treinamentos virão, explicaremos. Disponibilizações de acesso externo, para o nosso coleguinha que não tem acesso ao SEI. Sobrestar processo, anexar, anotação, gerar arquivo em PDF, caso você queira salvar para incluir em outra plataforma, ou salvar no seu computador algum documento que seja muito importante. Gerar arquivo zip, concluir processo e aqui permite voltar para a página de controle, que é a páginazinha do controle do processos. Aqui tá as informações. Esse e-mail aqui, ó, segdig@saude.gov.br. Caso vocês não se sintam à vontade para falar sobre as suas dúvidas hoje, vocês podem mandar um e-mail para a gente por esse e-mail. A gente responde tudo, tá, gente? A gente adora responder vocês, as suas dúvidas. Bem tranquilo. Vocês têm algo... Querem que eu repita? Segdig, SEGDIG, @saude.gov.br. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Ninguém? Será que dá para ver? Você quer levar? Acho que agora é só deixa. Eu queria saber, meu nome é Edilene, sou representante da CPCN. E eu queria saber se vai ter condições do SEI integrar com outros sistemas das coordenações. É isso. Vai sim. Aperta o pau. Agora eu vou sentar, gente. Então, gente, sobre essa questão das integrações, é possível, só que a gente tem que avaliar, tá? Qual que é o alinhamento CGDI e DataSUS? Os sistemas que atualmente produzem documentos eletrônicos no Ministério da Saúde, as suas funcionalidades serão integradas pelo SEI. Tá? Havendo essa possibilidade, as funcionalidades sendo semelhantes, a gente vai dar preferência pela utilização do SEI. Como antigamente o CIPAR não trabalhava com essa questão da produção eletrônica dos documentos, de processos, então a gente abriu essa possibilidade de desenvolver sistemas que tivessem essa funcionalidade. Agora, como a gente vai utilizar o SEI vai ser um sistema instituído no Ministério da Saúde para a produção eletrônica, produção e tramitação de documentos e processos eletrônicos. Então, esses sistemas, se possíveis, serão absorvidos pelo SEI.
Tá? Mas são questões que precisam ser avaliadas. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo reunião com as áreas técnicas, que tem alguns sistemas no Ministério que a gente já conhece, que sabe do funcionamento, e aí a gente está fazendo reuniões com a parceria CGDI e DataSUS para avaliar a funcionalidade e definir a absorção ou não dessas ferramentas pelo SEI. Tá? E assim, quem tiver aqui representando sua secretaria e usa esse tipo de sistema, chama a gente, tá? Para reunião, a gente chama o DataSUS, senta todo mundo e alinha, tá bom? Já manda um e-mail para o Segue Diga avisando. Não vamos deixar para depois, não, porque assim, o que é a nossa intenção? Iniciar o piloto esse ano ainda, tá? Então, assim, as discussões precisam ser iniciadas, a gente precisa começar o planejamento, aproximar as áreas técnicas, né, para a gente realmente saber da realidade de vocês. Como a Elaine falou, o processo de trabalho vai mudar muito, né, então a gente precisa sempre discutir e estar alinhado, sempre CGDI, DataSUS e as áreas técnicas. Tá? Então, assim, não deixe isso para o ano que vem. A nossa intenção já é começar a utilizar o sistema esse ano ainda, se for possível. Então, caso vocês tenham dúvidas, sempre chama a gente, tá? A gente está aberto sempre para estabelecer uma comunicação com as áreas técnicas. Microfone. Samanta, de microfone. Vai. Meu nome é Ayla, sou lá da Coordenação Geral de Urgência e Emergência. Quanto à autuação de processo, porque a gente autua muito lá, como que vai ficar? É uma das melhores partes, não vai ter mais autuação. Como o processo eletrônico não exige autuação de documentos, então toda essa parte burocrática, né, chega essa época das propostas, a gente sabe que é muito documento para autuar. Então, o protocolo tem que fazer força-tarefa, nas áreas também, finalísticas precisam fazer força-tarefa, e isso vai desaparecer, isso não existe mais. Então, todo mundo vai ter esse papel de autuador dentro do SEI. Né? Pode falar do planejamento do protocolo? E uma das fases do nosso planejamento é fazer um protocolo centralizado. Então, caso vocês estejam preocupados, vai chegar... Porque, gente, a gente sabe que tem área, que tem a secretaria, que tem 6 apoios administrativos que fazem o papel de protocolo. E agora a gente vai tentar centralizar isso num único canal de recebimento. E vai ficar muito bom, porque já imaginou você, como, né, usuário, como cliente, chega aqui, onde é que vai entregar documento, a gente fica um pouco perdido? Agora vai ser num lugar só. E isso vai ser muito bom. Além de não ter a autuação física, todo o procedimento físico, a gente vai ter toda a entrega centralizada num único local. Então, vai dar um ganho de agilidade muito grande, né, para as áreas. Bom dia, meu nome é Eric, sou da CG Serra de Sebas. Eu pergunto acerca da assinatura eletrônica dos documentos. A certificação vai ser feita via Ministério, ligada ao CPF? Como se dará isso? Obrigado. Pela matrícula, né, servidor? Então, o SEI possui duas maneiras de fazer a assinatura dos documentos. Uma pelo token, né, pelo certificado digital, ou login e senha. O que a legislação exige hoje? Que a gente use o token para assinatura dos documentos digitalizados. Então, o documento chegou no Ministério Físico, né, o documento físico, a gente digitaliza, o servidor vai validar aquela imagem e vai assinar meio certificado, meio token. Tá? O que a gente está observando nos outros órgãos? Que nem todos os órgãos estão realizando esse procedimento. Porque, diferente da gente, que está trabalhando com a ideia de implantar o SEI desde 2014, os outros órgãos receberam uma demanda vinda da alta gestão, então eles tiveram que implantar o SEI em 2, 3 meses. Então, eles não tiveram o mesmo tempo que a gente está tendo para planejar a implantação. Então, muitas vezes, em vários órgãos, eles iniciaram a implantação sem ter os instrumentos necessários para utilizar o SEI. E aqui a gente está tendo a oportunidade de fazer o contrário. Né? A gente está tendo a oportunidade de planejar, a gente está com tempo e de buscar a comunicação com os servidores, enfim. Então, o que a legislação pede, voltando? A utilização do token para a digitalização. Então, o que é a nossa intenção?
seguir a legislação. Então, a gente vai utilizar os tokens para fazer assinatura dos documentos digitalizados e dos documentos produzidos dentro do SEI. A gente vai usar o login e senha, que também é uma funcionalidade que a legislação reconhece, documento, se algum questionamento jurídico, né, a assinatura de login e senha é válida. Então, essas duas ferramentas, essas duas opções que a gente vai usar no sistema. Tá? Meu nome é Maria de Jesus, eu sou da Divisão de Contabilidade do DELOG. Eu quero saber, já que vai usar o token, nós não estamos tendo mais acesso ao token pelo Ministério do Planejamento, a não ser que seja ordenador de despesa e o povo que trabalha com os pregões eletrônicos, certo? As licitações. Isso vai caber a cada órgão, eles ditaram a norma, caber a cada órgão pagar esses tokens. Como vai ter acesso, inclusive, às pessoas das empresas que prestam serviço, certo? Menos estagiário, quem vai fornecer esse token para a gente? Então, cada ministério tem que custear a aquisição dos tokens, né? Então, no nosso caso, só os servidores terão. Tá? Alguns servidores, não serão todos os servidores, alguns servidores. Lembrando também que a gente não tem orçamento para comprar, né? A gente tem que se atentar a isso, ao cenário que a gente tem hoje, que é de redução dos gastos, né? Então, a gente não pode, não tem condição de adquirir token para todo mundo. Então, alguns servidores, uma parcela pequena de servidores terão o token para justamente fazer esse procedimento de digitalizar. Não é todo mundo que vai ter que digitalizar, algumas pessoas. Então, o Ministério vai ter que custear isso, tá? Cada servidor vai ter. Só para vocês terem uma ideia, nessa fase de planejamento, a gente está indo nas áreas, vai começar amanhã, inclusive, a gente está indo fazer o levantamento dos tipos dos documentos e de algumas atividades exatamente para isso, para que a gente não deixe ninguém de fora e para que a gente consiga mapear exatamente quem precisa e quem não precisa. Porque tem área, por exemplo, que eu dou assistência, que não tem que o documento passa por ele. Então, não tem necessidade dele incluir o documento digitalizado ou gerar um novo documento digital que precise custear essa assinatura eletrônica. Então, a gente vai mapear a partir disso. E é exatamente para suprir algumas lacunas também que tem em relação à informação, em relação a tipo de documento, a área produtora, a área que expede e algumas atividades que a gente não tem conhecimento, porque o Ministério é enorme, né? Então, a gente vai ver a partir daí. Não se preocupe, a gente vai passar lá. Falar com você. Bom dia, meu nome é Joire, eu represento aqui a COSTI, que é a Coordenação de Sustentação de Tecnologia da Informação do Fundo Nacional de Saúde. Desde janeiro de 2016, nós já implementamos um gerenciador de documentos. Então, hoje, no Fundo Nacional de Saúde, não existe nenhum documento que seja produzido manualmente. Então, ele é todo gerenciado eletronicamente, além de outros sistemas negociais que já têm certos templates, assinatura eletrônica. A maneira como eu estou vendo o SEI para dentro do Fundo Nacional, e eu posso estar enganado, por isso que eu gostaria dessa visão, todo novo processo administrativo ele vai ser inserido eletronicamente no SEI, correto? Isso. Agora, todo documento que nós hoje anexamos aos processos ou às pastas brancas, hoje nós processamos todos esses documentos eletronicamente. Então, a maneira como eu vejo nós vamos continuar usando os nossos sistemas, como de costume, mas nós simplesmente vamos anexar a saída, a criação desses documentos ao processo eletrônico do SEI. Essa visão ela é correta, incorreta? É isso mesmo. Então, assim, lógico, hoje a gente vê vários processos em cima de mesas de vários funcionários do Fundo Nacional de Saúde. Só que, com o passar do tempo, nós vamos deixar de ter as pastas e vamos interagir, não diretamente com o sistema, mas como a própria Bruna falou, dependendo de cada situação, pode sim ter uma integração futura, né? Então, correto. Isso mesmo. Em relação ao barramento,
Isso é uma coisa que já vai existir a partir de janeiro? De outubro. O barramento que você fala é de integração entre os órgãos, né? Isso, é porque aqui está aqui como processo eletrônico nacional, né? Então falaram que tem 3 partes. Um é o protocolo, o outro é o barramento SEI e o outro é o próprio SEI. Isso. O barramento ele vai funcionar a partir de outubro desse ano. Correto. Então, o planejamento vai lançar uma nova versão do SEI, a versão 3.0, agora em outubro, e já vai vir com essa possibilidade de integração. O que é essa integração, o barramento? O SEI vai ter uma funcionalidade em que a gente não precise mais expedir os documentos para os outros órgãos. Então, os órgãos que são integrantes do Processo Eletrônico Nacional, a gente vai conseguir fazer a tramitação. Então, por exemplo, se eu for mandar um documento para o Ministério do Planejamento, os 2 órgãos utilizam o SEI. Eu não preciso imprimir esse documento e mandar para o planejamento. O que vai acontecer? A gente vai mandar via SEI. Né? Então, a gente manda para o planejamento e lá eles recebem e dão tramitação e andamento no processo lá dentro. Quando eles forem devolver para o Ministério da Saúde, o que eles vão fazer? Eles vão mandar via SEI. Não precisa imprimir, não precisa fazer expedição, não precisa de correio, não precisa de estagiário para lá entregar. Então, esse é o serviço do barramento. Tá? E aí, voltando nessa questão do Processo Eletrônico Nacional, então, são esses 3 serviços que o Processo Eletrônico Nacional ele quer prestar, que é a questão do sistema protocolo integrado, o barramento e o SEI. O que é, aproveitando a deixa, o que é essa questão do protocolo integrado? A gente já faz isso hoje. Tá? O planejamento ele disponibilizou uma base para o cidadão, uma base única. Então, por exemplo, o cidadão ele quer saber informações de um processo que está tramitando, e aí pode estar tramitando Ministério da Saúde, Planejamento, Ministério da Integração, e aí o cidadão ele não sabe qual é a ferramenta que o Ministério da Saúde utiliza, nem a ferramenta que o Ministério do Planejamento utiliza. Então, para que ele não tenha que ficar buscando essa informação e ferramentas no qual ele possa buscar informações sobre a tramitação do seu processo, o planejamento ele construiu uma base única e que dá essa informação para o cidadão. Então, por exemplo, hoje a gente tem a integração com o sistema do protocolo integrado, que puxa todas as informações do CIPAR e deixa disponível para o cidadão. Né? Então, o cidadão não precisa vir aqui e olhar no CIPAR, na consulta externa do CIPAR. Ele pode simplesmente ir nessa ferramenta e buscar informações sobre o seu processo. Então, são essas 3 vias que o Processo Eletrônico Nacional quer instituir, tem o objetivo de instituir na administração pública. Então, a minha última pergunta seria justamente em relação ao CIPAR. A questão da numeração, você acredita que ela vai continuar tendo o mesmo tipo de formato, tipo 25 mil? Vai mudar. Então vai mudar. Já tem uma portaria em que institui a mudança. Era para ter mudado esse ano, só que eles prorrogaram e a mudança vai acontecer só em 2018. Tá? O NUP ele vai mudar de formato, ele vai aumentar o número, não vai ser mais 25 mil, ele vai ter um número bem diferente, mas isso só vai ser a partir de 2018, né? Só a partir de 2018. Tá? Então, os novos documentos que vão ser gerados no SEI vão continuar, de alguma forma, sendo registrados no CIPAR também para poder obter um porque assim, o CIPAR, esse número do CIPAR, o formato dele, o cálculo dele é instituído por portaria. Então, o número que a gente tem hoje não é por conta do CIPAR, é um cálculo que é instituído por uma legislação. Então, essa mesma lógica do que é utilizado hoje no CIPAR, ele vai ser usado pelo SEI também. Então, a partir do momento que a gente implantar o SEI, nossa intenção é implantar efetivamente no ano que vem, então a gente vai continuar usando 25 mil, 25.001, né, do mesmo jeito que a gente usa hoje. E aí, em 2018, a gente passa a adotar a nova numeração instituída pela portaria. Tá bom? Obrigado. Mais alguém? Oi? Não, ele é bem mais rápido. Né? Assim, Bom dia. Só deixa... Ele fez um questionamento aqui. Desculpa, qual é o seu nome? Leandro. Clélio. Clélio da Coab está perguntando se o SEI ele é moroso, que nem o CIPAR. A nossa intenção é que ele seja bem rápido, né? Porque assim, o sistema ele tem que estar disponível, como é processo eletrônico, ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Então, ele vai ter que ser rápido. Por isso que a gente sempre está frisando desse alinhamento com o DataSUS, porque o DataSUS é um parceiro fundamental nesse projeto. Se a gente não estiver bem alinhado, se as regras não estiverem bem estabelecidas, os procedimentos bem estabelecidos, o sistema
não vai funcionar contento. Então, a gente vem ressaltando dessa integração que a gente está tendo com a equipe do DataSUS. E, sim, a nossa intenção é que ele funcione, ele tem que funcionar muito bem, não é nem intenção, ele tem que funcionar muito bem, a gente não tem opção. Né? E aí o CIPAR, ele é amoroso por diversas questões, mas muito por conta da lógica em que ele foi desenvolvido, por problemas na aplicação. Né? Mas a gente tem que lembrar também que tem questões de infraestrutura, e, enfim, que agora que essa equipe do DataSUS eles estão revendo algumas questões relacionadas à infraestrutura, e eles estão se planejando, estão fazendo teste, enfim, eles estão se organizando muito bem para se preparar e garantir que o SEI funcione a contento. Tá bom? O meu nome é Jorge, trabalho lá no fundo na coordenação de informática, junto com um colega. Pelo que eu ouvi você falar, parece que tem algum controle de prazo de documentos? Tem. E essa tramitação que pode ocorrer a nível de tanto de setor quanto a nível também de pessoas que estão recebendo esse processo? Pode, sim. Uhum. O sistema ele trabalha com o conceito de tramitação entre unidades, né, e a questão da distribuição entre usuários, né, entre servidores. Então, ele tem essas duas possibilidades. Basicamente, o que você colocar dentro do SEI vai ficar aberto para qualquer pessoa que esteja logada dentro daquele setor, daquela sigla, vai poder ver e mexer. Então, se você tiver disponibilidade para distribuir o processo ou o documento, assim como o CIPAR faz, né, de distribuição e aquele controle de prazo, dentro do SEI, se você tiver lá a pessoa com aquela sigla, você vai poder distribuir para ela, deixar ela apta para poder ver e mexer naquele processo. E não sei se você já falou sobre isso, mas eu estou com uma dúvida em relação à numeração, tanto para a numeração por tipo de documento, que seja memorando, despacho ou qualquer outro tipo, vai ser única para todo o Ministério? Cada setor vai ter sua numeração? Cada setor vai ter sua numeração. Tudo isso é configurável dentro do sistema. A gente poderia deixar a numeração única para o Ministério? Poderia, mas aí, como a gente já sabe que funciona por unidade, cada unidade gosta de ter a sua numeração para controle, enfim, a gente tem essa possibilidade. Sim, né? E a gente vai ter essas informações no levantamento, porque cada unidade quando a gente for fazer o levantamento, a gente vai perguntar quais são os documentos que você produz, como você numera, como você registra, quem tem acesso, tem algum documento sigiloso? Então, são vários questionamentos que a gente vai levantar para poder a gente ter essa percepção. Vai ser único ou vai ser por área a numeração? Acredito eu que vai ser por área, né? Porque o Ministério é enorme, não tem lógica da gente colocar uma numeração única para atender o Ministério inteiro, com o núcleo estadual, com o distrito, com todo mundo lá. Ok, obrigado. Aqui, ó. Então, assim, em relação aos treinamentos, o SEI ele vai ser liberado para as áreas conforme houver esse encontro com as CGDI? Não. Como é que vai ser a implantação? Tá? Do que foi discutido até agora, a gente vai fazer uma fase de piloto, a gente vai selecionar alguns processos de trabalho, algumas unidades do Ministério, a gente vai fazer por processo de trabalho e por unidade. Tá? E aí, dependendo do desempenho do SEI, a gente vai implantar ele no meio do ano que vem, tá? Dependendo. A gente vai ter uma série de procedimentos que a gente precisa fazer ainda, de planejamento, de teste, para garantir que no meio do ano que vem ele esteja funcionando a contento. Lembrando que a gente tem que implantar, não é só Brasília, núcleo estadual, Hospital Federal, Distrito Sanitário Indígena. Então, assim, a gente tem uma capilaridade absurda e a gente precisa garantir que o sistema funcione em todas essas unidades. Então, inicialmente, a gente vai fazer o piloto. Tá? A gente ainda vai definir... Porque como é que funciona, gente? O SEI ele é um projeto enorme. Tá? Ele é um projeto do Ministério da Saúde. Ele não pode ser encarado como um projeto da CGDI e um projeto do DataSUS. Então, assim, e é por isso que a gente está tendo essa conversa com vocês. Por quê? Porque a gente precisa de ajuda, a gente precisa da colaboração de todos os servidores do Ministério. Porque se a gente não tiver esse alinhamento que a gente está buscando, o projeto
ele vai ter mais problemas para ser implantado. Então, a gente precisa desse alinhamento com as áreas técnicas. Então, assim, o que acontece? A gente precisa... Aí, como é que vai funcionar a gestão do projeto? A gente tem algumas instâncias. Então, por exemplo, o CGDI e DataSUS é o coração do projeto, né? É o grupo operacional. Acima de nós, a gente vai ter um comitê gestor. Então, cada secretaria vai ter um representante, né? E a gente vai discutir algumas coisas dentro desse comitê. Né? Então, assim, por exemplo, a SAS vai ter seus representantes, a Conju vai ter seus representantes. Então, a gente vai ter um grande grupo de trabalho que a gente possa definir algumas coisas. E o piloto, os processos do piloto, é uma decisão do comitê gestor. Então, será discutido, a gente vai avaliar quais serão os melhores processos, porque tem uma série de coisas que precisam ser definidas, por exemplo. Qual vai ser o tempo que a gente vai ter de piloto? Vai ser 2 meses? Serão 6 meses? E isso tem que ser compatível com todo o período de trâmite do processo. Né? Então, por exemplo, se a gente escolher um processo do Fundo Nacional, então a gente tem que identificar quais são as pessoas que trabalham com esse processo, quais são os documentos que são inseridos. Existem outros sistemas que fazem parte desse processo? Né? Exatamente. Então, a gente tem que contemplar do início da produção até a finalização do processo. Tá? E nessa primeira fase, as DICONs, elas estão envolvidas ou não? Isso já é para uma fase... Isso é outra coisa também que a gente vai ter que discutir junto ao comitê gestor. Mas a nossa intenção é incluir, sim, no piloto, um hospital federal, né, que a gente até teve uma reunião na sexta-feira, incluir um dos hospitais federais ou um instituto e um núcleo estadual, pelo menos. Obrigado. Tá? Mais alguém? Tranquilo. A explicação foi boa, então, vocês não estão com dúvida? Eu achei que vocês iam ter um monte de dúvida. Eu também. Dúvida, acho que mais vai ter na prática, né, gente? Na hora que vocês forem lá, abrir o sistema para poder mexer mesmo. Pois é. Sugiro que vocês abram lá, viu, o site da ENAP e se inscrevam, por favor. Eu sou da Conju, meu nome é Carolina. Com relação à infraestrutura, vocês falaram que os documentos que forem circulando vão sendo digitalizados. O Ministério está se preparando para isso, com relação à máquina e pessoal? Graças a Deus. Não, a gente tem que se preparar, não é nenhuma opção, a gente tem que se preparar. Porque se a gente não se preparar, o projeto não sai. O sistema não tem como ser implementado, entendeu? A gente vai ter... Porque, assim, o que acontece? Como existem várias iniciativas isoladas no Ministério de digitalização, de implantação de sistema que trabalha com a tramitação de processos eletrônicos, então, acaba que o DataSUS, nem o DataSUS, nem a CGSG, consegue atender essas demandas, porque elas são isoladas, elas são trabalhadas de maneira isolada. Agora, o que a gente está fazendo? Caminho contrário. A gente está querendo pegar toda essa demanda, né, para fazer, exatamente, contemplar nesse projeto, para a gente começar a trabalhar com 6. Se a gente não tiver essa organização, a gente não consegue implementar. Tá? Até no treinamento, gente, a gente está prevendo colocar, porque como a portaria 1677 ela prevê a digitalização, agora o treinamento de protocolo que a gente dava antigamente, não vai ser só os procedimentos de protocolo, como anexa, como apensa, como numera. Agora a gente tem que incluir como digitaliza, quais são os requisitos para digitalizar, quantas folhas por vez, qual é o limite que a gente vai poder subir no sistema. Então, tudo isso a gente vai colocando lá, quando a gente for falar, né, junto dos procedimentos antigos, dos novos procedimentos da portaria 1677. Se vocês quiserem dar uma olhada lá também para matar as dúvidas, né, fiquem à vontade também. E aí, sobre a questão da capacitação, a gente sempre está pedindo que os servidores deem preferência para a capacitação da ENAP. Tá? Por quê? A gente vai ter muito servidor para capacitar. Só aqui em Brasília, cerca de 2.000 pessoas. Tá? Então, nossa intenção é iniciar as capacitações em novembro. E as capacitações terão um dia só. Então, assim, vai ser mais corrido. E a capacitação, o curso da ENAP, tem um prazo maior. Vocês podem ter uma flexibilidade maior. Então, vocês podem entrar no melhor horário
no horário mais adequado para vocês. Vocês podem voltar, por exemplo. Eu não entendi bem como é que inicia um processo. Vocês têm condição de voltar nesse conteúdo, assistir os vídeos novamente, fazer teste, fazer os exercícios que são disponibilizados pela ENAP. No curso, é mais acelerado, né? Porque assim, a gente tem uma demanda a ser atendida. Né? Então, se vocês imaginem, mais de 2.000 pessoas para capacitar. Então, a gente sempre aconselha que vocês procurem inicialmente o curso da ENAP, principalmente quem tem mais afinidade, já mexe com sistema, já mexe com Word, que já tem essa familiaridade com sistemas. Então, a gente recomenda o curso da ENAP. Tá? Gente, é mais fácil que mexer no CIPAR 10 vezes. Muito mais. Juro para vocês. A lógica é muito mais simples, né? Muito mais simples. Fácil. Ele é muito mais lógico, muito mais assertivo. Vocês vão gostar. Eu já estou amando mexer no SEI. Estou adorando. Vocês vão adorar também. E aí, daqui a pouco a gente vai também disponibilizar a base de testes, né, de treinamento. Então, a gente vai liberar acesso para todo mundo, para fazer teste e se familiarizando com o sistema. Tá? Mas tudo avisado. A gente vai avisar vocês, tá, gente? Todo mundo vai ficar sabendo. E a nossa comunicação sempre vai ser pela Ascom. Vocês estão vendo, né, que a gente já está liberando algumas dicas, algumas informações sobre o sistema. Então, sempre fique atento à comunicação interna. A Ascom está parceira aí nesse projeto também. A gente sempre vai publicar algumas informações no canal do Comunicação Interna, tá? E se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês não estiverem lembrando agora e lembrar depois, mande um e-mail para a gente, tá bom? Não deixem de se comunicar com a gente, não, que a gente gosta. Tá certo? Então é isso, pode encerrar? Isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês, gente.